Então, são dois assuntos distintos hoje. E eles estão no mesmo dia porque eles se juntam na atividade prática. Primeiro é o conceito de task. Sempre que a gente cria um projeto aqui no PCWorks ou no CodeSys, tem essa pastinha aqui das tasks, né? Aqui no ambiente IEC Programming Workspace. Então, eu crio um programa aqui, e esse programa vai rodar se ele tiver atribuído a uma tarefa, né? Eu tenho que chamar esse programa lá na tarefa. Então, as tarefas que tiverem cadastradas aqui, elas vão ser executadas ali uma vez a cada ciclo de execução do CLP, e elas vão chamar os programas que estão listados aqui. Normalmente, a gente usa uma única task, mas dá para colocar mais tasks. A task que vem por padrão aqui, quando a gente cria um projeto no PCWorks, é do tipo default. O que significa? Que ela não tem um tempo de execução pré-determinado. Quando a execução do programa, né, dos programas que estão sendo chamados aqui, é completada, aqui nesse caso do programa template, do projeto template, tem um programa extremamente simples aqui, né? Quando a execução é completada, ela executa mais uma vez, e executa mais uma vez, e assim por diante. Aí, nesse caso, quanto menor o programa, menor vai ser o tempo de execução da task. Então, fica variável, né? Depende de quanto tempo ela leva para executar o programa. No PCWorks também tem task desse tipo, só que lá, ao invés de default, o nome é freewheeling. Freewheeling é roda livre, né? Então, o intervalo de execução depende do tamanho do programa. Por isso, a gente diz que ela é não determinística. O período entre execuções é desconhecido ou não é garantido, né? Na automação, um sistema, a gente dizer que um sistema é determinístico implica que a gente sabe de quanto em quanto tempo vão ser executadas as tarefas daquele sistema. Por exemplo, redes Profinet são determinísticas. Você consegue configurar lá de quanto em quanto tempo você quer que ocorra a troca de pacotes entre o mestre da rede Profinet e os escravos. E sempre vai ser esse intervalo de tempo definido. Aqui não, né? Essa task default ou freewheeling é tão rápido quanto possível ali no momento. É diferente da task cíclica. Eu posso vir aqui, ó, nas propriedades e mudar o tipo da task. Eu quero que essa task aqui seja cíclica e não mais do tipo default. Se ela vai ser cíclica, ele vai me perguntar aqui, deixa eu dar um apply. Ok, ok. Bugou? Vamos lá, vou mudar para cíclica. Type, cyclic. Aí, agora ele quer saber de quanto em quanto tempo ele vai executar essa task. Vamos exagerar aqui, eu vou colocar 1000 milissegundos, de 1 em 1 segundo. Vai executar bem devagar. Bom, quando ela é default, ela executa tão rápido quanto possível. Quando ela é cíclica, o tempo é pré-determinado. Claro que se o programa for grande demais para aquele intervalo de tempo, aí fica impossível, né? Mas nesse caso, o que o CLP faz é entrar em erro. Se eu coloco a task como cíclica e digo que determino o intervalo aqui de tempo, e ele não conseguir cumprir aquele tempo, ele entra em erro. Para não... ou seja, é melhor entrar em erro do que fazer uma execução não determinística, né? Fora do que está planejado. Essa aqui é a filosofia aí. De 1 em 1 segundo, como é que a gente vai verificar se realmente as coisas estão acontecendo de 1 em 1 segundo? Eu posso, por exemplo, pegar essa saída aqui, do.0. Eu vou criar uma variável booleana aqui e vou inverter ela. Então, eu coloco uma linha aqui, meu bool, vou negar ela aqui e escrever nela mesma. Aí ela vai ficar
o valor vai ficar invertendo, né? Rebuild. Deixa eu ver, dá para trazer. Não dá para arrastar, né? Então, de 1 em 1 segundo, o valor dessa variável tem que trocar, né? Eu tenho que dar um toggle nessa variável de 1 em 1 segundo. Download. Sim. Not all post compiled. Ah, é porque eu tentei arrastar ali, mas o programa não mudou. Code. E vamos debugar. Ok, de 1 em 1 segundo ela está atualizando ali. Então, inverteu. Essa linha aqui está sendo executada a cada 1 segundo. Todas as linhas estão sendo executadas a cada 1 segundo. Isso aqui também, esse move aqui, repare que a entrada ali analógica tem um certo ruído, né? Então ela fica sempre mudando. Mas aqui, ó, só está atualizando a saída de 1 em 1 segundo. Que é de 1 em 1 segundo que esse programa todo está sendo executado aqui. Todas as instruções desse programa. Eu exagerei aqui, 1 em 1 segundo, né? Dificilmente a gente vai usar um tempo de execução tão grande. No PCWorks só pode existir uma task default e no HC 1050 podem existir até 8 tasks cíclicas. Então, se você quer fazer diferentes processos e cada um deles tem um tempo de atualização diferente, você pode cadastrar várias tasks cíclicas aqui, cada uma com um tempo diferente. Tasks, eu posso colocar aqui, insert task, posso colocar mais uma task cíclica aqui, ciclo 2. Pode ser, 100 milissegundos. E aí aqui eu chamo programas também, né? Program instance. No caso, nesse projeto aqui só tem um programa main, né? Mas a task vai ser executada aqui, nesse caso, de 100 em 100 milissegundos, né? Deixa eu apagar ela. Então, a default só tem uma por projeto. A cíclica tem intervalo de execução fixo, portanto, é determinística. O período entre execuções é conhecido e garantido pelo CLP. Se ele não garantir, entra em erro, né? Ao invés de fazer uma execução não determinística. E você pode ter várias tasks cíclicas. O HC 258. Esse é o conceito de task. Vamos agora para o segundo conceito que a gente vai ver hoje, que está relacionado à linguagem de programação, que é array. Quem já mexeu com arrays em outras linguagens estruturadas aí? Um array é um conjunto de várias variáveis do mesmo tipo, né? Que nome a gente usa em português normalmente para array? Vetor, né? Um vetor de várias variáveis. Normalmente a gente vai usar linguagem estruturada para usar arrays, mas é possível você definir e usar em qualquer linguagem, mas faz mais sentido e fica mais organizado o código quando você está iterando ao longo de índices, né? Usar a linguagem estruturada. Vamos criar aqui nesse projeto um programinha aqui em linguagem estruturada, meu ST. ST, ok. E vamos criar um array aqui de 10 inteiros. Como que a gente faz isso? Aqui no PCWorks tem que ir lá e definir um tipo. Vamos definir um tipo aqui. Se eu quiser criar um inteiro, eu venho aqui e crio só um inteiro, eu venho aqui e crio o meu int do tipo int.
int, inteiro. Beleza. Se eu quiser criar um array, eu tenho que definir um tipo array de inteiros. Então, eu tenho que vir aqui criar um arquivo de data types. O nome eu posso dar qualquer nome, né? E aqui nesse arquivo eu vou definir o tipo inteiro. Está aqui o tipo array de inteiros. Está aqui o modelo, né? Então, array de qualquer tipo que eu vá criar, eu tenho que seguir esse modelo aqui. Type. Aí no final vai ter um end type, né? Tem ponto e vírgula? Não. Isso aqui é uma sugestão de nome. Vamos botar sem o underline. Eu estou criando um tipo aqui, não uma variável. Um tipo arrint. E variáveis desse tipo, elas vão ser arrays. Aí eu digo quais são os índices. Aqui no exemplo está 0 a 4. Né? No nosso, eu falei 10 elementos. Pode ser 0 a 9. Mas pode ser qualquer coisa aqui, qualquer intervalo. Pode ser 1 a 10 também, por exemplo. No MATLAB lá, que o primeiro elemento é o índice 1, né? Eu não gosto, mas só para mostrar que é possível, vamos colocar de 1 a 10 aqui os índices. Então, é um array de 10 elementos. Podia ser assim, ó, do 5 ao 14. Aí, se você tentar indexar algo menor que 5 ou maior que 14, ele dá erro. Vamos lá, de 1 a 10. É 2 pontos? 2 pontos. Então, o arrint vai ser array de 10 inteiros, de 1 a 10. Array de inteiros, né? Assim eu declaro o tipo array. E agora eu posso vir aqui na lista de variáveis do meu programa e inserir uma variável, meu array. Agora sim eu estou criando uma variável. E aqui, no tipo, que eu vou dizer que é aquele arrint. ARR ali, ó. Apareceu já para mim. Então, essa variável, meu array aqui, é um array de inteiros e eu posso usar os índices de 1 a 10 nela. Tem 10 índices. Eu tenho uma task cíclica aqui, ela ainda está de 1 em 1 segundo. Settings. 1 em 1 segundo. Beleza, vamos usar uma task bem lenta aqui para a gente ver as coisas acontecendo. Bom, criei esse meu ST, vou colocar ele na task aqui, para ele ser chamado também. Então, além do main, vai ser chamado na task o meu ST. Posso dar qualquer nome aqui para essa instância de chamada. Ah, não é uma task que eu tenho que criar. É uma chamada de programa dentro dessa task cíclica. Program instance. Aí sim. É uma chamada de programa meu ST. Ok, vamos lá programar agora. Tenho essa variável aqui, meu array. Vou criar um índice para ser o índice que vai variar ali, para eu iterar ao longo desse array. Vou chamar de idx. Tem que criar aqui, né? Tem que criar um índice aqui. idx. O índice vai ser inteiro. idx. Ele vai começar com valor 0, né? Eu não coloquei nada aqui no init, então ele começa com valor 0. Vamos colocar 0 aqui, para deixar claro. 0. Agora a gente vai fazer o seguinte. Cada vez que for executar o programa, ele vai lá, ele incrementa o idx, idx recebe, vou aumentar a fonte aqui. Como que eu incremento uma variável? Ela recebe o quê? O valor dela, atual, mais 1. Então eu vou incrementar o índice
Aí naquele índice, lá no meu array, naquele índice, eu vou colocar o valor que está vindo ali da entrada analógica do potenciômetro lá. É o analog input 00. Variável global. Beleza. Se eu usei a variável global aqui, ele automaticamente deve ter criado uma local aqui como var externo, né? Aqui. Aí tem um problema, né? Quando o índice estiver em 10, ele vai incrementar para 11 aqui e vai tentar escrever no 11, não existe 11, né? Como que a gente pode se prevenir contra isso? Fazer o seguinte, quando chegar no 11, if idx maior que 10. Vamos ver como é que faz o if. Não lembro. Keywords. If. Então, quando o idx for maior que 10, idx maior que 10, then, então tem que usar o then aqui. Faz o seguinte, faz o idx igual a 1, ele volta para 1. Recebe 1. Incrementa, a hora que passar de 10, já que 10 é o máximo, ele volta para 1. Na próxima ele vai incrementar para 2, para 3. Incrementar onde? No final. Pode ser também. Eu estou colocando no começo aqui porque ele começa com 0, né? E aí eu preciso incrementar uma vez, pelo menos, porque eu defini esse cara aqui começando em 1, né? Mas pode ser no final também. Vamos ver então esse programa rodar. Um erro. Meu array índice idx, faltou ponto e vírgula, eu acho. Será que foi isso? Estou acostumado a programar em Python, que não tem ponto e vírgula. Warning, não temos medo de warnings. Vamos lá. Stop. Download. Code. E aí vamos... Ó, tá incrementando aqui. Vamos olhar para esse meu array aqui. Aqui a gente vê as variáveis. Open Watch Window. Aqui a gente pode acompanhar o valor das variáveis no Watch Window. Eu tenho que vir aqui e adicionar ao Watch Window. Todas, o meu array inteiro. Ok. Está aqui o meu Watch Window, onde eu acompanho o valor das variáveis. Eu vou pedir para você ficar mexendo ali no... Não, é no 2 ali. Hoje eu acessei o 2. Para ele sempre colocar valores diferentes aqui. Então vejam, ó. Onde tiver um índice, ele vai lá e insere o valor. É parecido com o que vocês vão ter que fazer na atividade de hoje. Bom, array a gente usa igual lá nas outras linguagens estruturadas, então igual no C. Só que aqui você tem que definir o tipo array. Então tem que criar aqui um data types e vem aqui e define. O tipo array não, né? O tipo tem que definir um tipo que vai ser array de um determinado, de um outro tipo. No CodeSys, se eu não me engano, você pode já na declaração da variável fazer um array sem definir o tipo. Vamos ver se eu não estou falando besteira. Structured text. Eu criei um blank project? Não, default, né?
Vamos criar uma Global Variable List aqui, que daí ele cria a tabelinha. Ou dá para exibir esse aqui como tabela. Aí. Bom, se eu quiser criar um inteiro aqui, ele só exibe. Ele não edita como tabela. Então, adicionar Global Variable List. Ou não precisava? Não precisava, era só colocar aqui. Vou criar um meu int. Must be stored by ascending line number. O que é line number? Tchau, vou criar uma variável global. GVL, meu int, do tipo int. E se eu quiser criar um meu vetor, vamos ver. Eu acho que dá para fazer array. Vamos fazer igual no outro lá. 1 a 10 of int. Vai compilar? Compilou. Se eu colocar uma besteira aqui, não vai compilar, né? Só para ter certeza que a compilação é o sinal de que deu certo. Ó, ficou vermelhinho aqui. Mas não deu erro. Vamos usar essa variável aqui no programa. gvl.meuint índice 2 recebe ele mesmo. gvl.meuint índice 2. Será que vai compilar com aquele negócio ali? Ponto e vírgula. Aí, reclamou, unknown type. Não existe esse tipo aqui, né? Então, se eu colocar um int aqui. Agora sim. Três erros. Quais são os erros? Ah, claro. Não é o meu int que é o vetor. Qual que é o vetor mesmo? Meu vetor. Meu vetor. Meu vetor. Zero erros. Beleza. Conclusão, no CodeSys, diferente do PCWorks, não preciso criar o data type, né? Eu posso vir aqui direto colocar array of int. Não só de inteiro, né? Pode ser para qualquer tipo. Posso criar um array de qualquer tipo. Inclusive, eu criei aqui um arrint. Vamos colocar aqui um arrint 2D. Ele vai ser um array de 1 a 10 também, of desse tipo aqui. Assim eu crio matrizes. Então, são arrays de arrays. Esse cara aqui vai ter 100 elementos, né? Eu posso usar daí 2 índices para indexar ele. Vamos ver.
Oi? Tem que botar o array int 2D dentro do type. Dentro do type and type, bem lembrado. Ok, agora eu venho aqui e crio uma variável chamada matriz, e ela vai ser do tipo arrint2d. Não vou fazer nenhuma atribuição nela, vamos só rodar o programa aqui. Vou debugar e eu vou pedir para visualizar a matriz aqui no Watch Window. New array, matriz, add to watch window. Tá aqui. Ó, o primeiro elemento da matriz é um array de 10 elementos. O segundo é um array de 10 elementos. O terceiro é um array de 10 elementos. E aí tem dois índices, né? O primeiro e o segundo índice. E posso criar matrizes de mais dimensões também. Vamos então para as atividades. No HC 1050 com WebVisit. Crie um programa que pega as amostras do potenciômetro do kit, faz a média das últimas 5 amostras e exibe no bar graph o kit. Parecido, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é guardar as 5 últimas amostras, né? Então vamos fazer algo parecido com isso aqui. Só que ao invés de 10 vai ser 5 o tamanho do array. E aí como é que faz a média? Dá para vocês a cada iteração aqui somar todo mundo, tem que fazer um for aqui dentro, né? A cada iteração você vai lá, percorre todos os índices e soma todo mundo. E divide por 5. Né? Vai ter um problema aqui na hora que vocês forem somar, o inteiro vai até 32,767, né? E o valor máximo que chega ali, a leitura, é 32,767. Quando vocês forem somar os valores da leitura, tipicamente vai passar do máximo do inteiro, né? Então é melhor vocês fazerem essa soma numa variável do tipo, qual que é o inteiro de 32 bits aqui do... Eu posso fazer aquele time maior? Pode. Unsigned int é 2 vezes maior, né? Facilmente vai estourar também. Porque você vai somar as 5 últimas amostras, né? Qual é o tipo? É o dint. Double int tem 32 bits. Aqui, ó. Dint. Só que aí vocês vão ter, se vocês forem fazer a soma num dint, né? Aí vocês têm que usar a função que converte de dint para int. Então tem que vir aqui e pegar o int to dint. Int to dint. Aqui, ó. Aí você coloca o seu dint aqui e o seu int aqui, como argumento da função. E ela vai retornar um dint, né? Aquele valor só que convertido para dint. Aí soma todo mundo, divide por 5, e aí você pode converter de volta para int, né? E faz o dint to int. Dint to int.
Aqui. Faz a conversão inversa, né? Muito bem. Faz a média das últimas 5 amostras e exibe no bar graph. Joga lá para o bar graph. Avisa através de um LED de saída caso a média seja superior a 16.000. Até agora não tem web visit aqui, né? LED de saída. O bar graph na mão. O potenciômetro, né? Vou tirar o web visit daqui. Essa é só no hardware. O intervalo entre cada amostra deve ser determinado pelo intervalo da task cíclica em que o programa está cadastrado. Utilizar 1 segundo. Então, você tem que criar uma task cíclica e fazer com que ela execute uma vez por segundo. Então, aí você sempre vai ter as últimas 5 amostras, vão se referir aos últimos 5 segundos. Atividade 1. A 2 é bem parecida, só muda um método de implementação. Pega as amostras, faz média das últimas 5 amostras e exibe no bar graph. Aqui tem que ser utilizando array, na outra eu não especifiquei, né? Nessa aqui tem que ser utilizando array. Aqui é melhor já fazer com array também. Avisa caso seja superior a 16.000. Amostragem determinada por uma entrada clock. Eu quero que você faça um bloco de função da média. Ó. Cria um function block agora que faz a média. E agora a amostragem vai ser definida pela entrada clock aqui. E aí você vai utilizar a task default. A task vai ficar correndo livre, né? Não vai ser executada só de 1 em 1 segundo. Quem vai fazer o seu bloquinho ser executado de 1 em 1 segundo é essa entrada clock aqui. E aí você liga um pulsador de 1 em 1 segundo aqui. Vocês já sabem fazer pulsador de 1 em 1 segundo, né? Um T-on, saída invertida na entrada, né? E aqui utiliza a task default. Então, aqui pode ser, aqui é um programa, não um bloco de função, é um único programa, né? Não precisa usar array, mas eu recomendo que use. E vocês vão usar uma task cíclica aqui, executada de 1 em 1 segundo. Aqui tem que criar um function block, que vai ser instanciado no programa principal. Aqui tem que usar arrays. E a task agora é default. E tem que ter uma entrada clock aqui para fazer o bumbo bater de 1 em 1 segundo só. Ok, 2 atividades. Dúvidas sobre tasks, arrays e as atividades? Reassistir a aula, é verdade. Ainda bem que funcionou a gravação agora.